Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo dos concursos, tudo aqui compiladinho para você que tem que usar o seu tempo para estudar e não tem que ficar acompanhando notícia. E essa semana é um programa sério, um programa sem militância, porque eu tomei bronca de um seguidor, olha só. Ele ficou chateado que num programa de humor eu fiz piada com um político, me chamou de militante, mas não tem problema. Aqui o canal é feito para vocês, então essa semana o programa tá sério, sem militância, sem piada, voltado apenas para as procuradorias. E é por isso que a gente não vai ter aqui nesse programa o nosso tradicional abertura com o cenário político. No lugar, a gente traz um quadro novo sobre novas carreiras para inspirar vocês que também em breve vão mudar de carreira, mas se tornando procurador. Então a gente começa com um novo quadro, Novas Carreiras. E o presidente Lula, sem militância, o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva mostrou extrema desenvoltura na sua aventura em uma nova carreira como comediante. Diante de uma plateia lotada, de evento lotado, ele mostrou desenvoltura ao entreter o público com um número de imitação do Eduardo Bolsonaro intitulado Trump defende o meu pai. A coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. Simplesmente admirável. Tem comediante com décadas de carreira que nunca traiu um público desse tamanho, nunca arrancou tantas risadas assim e nunca foi tão bem no número de comédia. E um ponto positivo também, né? Aos 79 anos, isso é legal ele tentar uma nova carreira, mas o mais legal ainda é que ele apostou num formato diferente, fazendo personagens, em vez de ficar já no desgastado formato de stand-up que ninguém aguenta mais, não é mesmo? Parabéns ao Luiz Inácio Lula da Silva, cidadão brasileiro. E seguindo na não militância, a gente coloca um outro quadro novo aqui. Nós vamos falar sobre negócios, sobre empreendimentos, sobre gestão de pessoas aqui no nosso quadro de negócios. E o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, sem militância, o cidadão Jair Bolsonaro deu um show em gestão de pessoas e divisão de tarefas, porque foi ele que descumpriu algumas medidas aí do ministro Alexandre de Moraes, mas ele foi rápido em delegar essa tarefa e colocar os seus advogados para demonstrar que, na verdade, foi só um descumprimento isolado e continuar livre da prisão. Porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou na quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso aqui é a palavra da notícia, não sou eu que estou militando, descumpriu a proibição de uso de redes sociais, mas classificou o episódio como isolado e insuficiente para justificar uma prisão preventiva. A declaração foi dada no contexto da análise sobre as medidas cautelares impostas a Bolsonaro na semana passada. E todo mundo sabe, o segredo para ir longe na vida é delegar as funções. Você não consegue fazer tudo sozinho. Uma pessoa descumpre as medidas, outra pessoa vai lá e convence o juiz de que aquilo não foi nada demais. Uma pessoa organiza a reunião, define a pauta, outro estabelece a câmera ali para poder gravar tudo o que está acontecendo, não é mesmo? Parabéns ao nosso cidadão brasileiro também, Jair Bolsonaro. E agora sim a gente chega no nosso já tradicional quadro do mundo dos concursos e mantendo a não militância, mas infelizmente com uma notícia não muito legal. Porque tem uma declaração da Defensora-Geral do Mato Grosso que me deixou bastante chateado. A Defensora Pública Geral do Estado do Mato Grosso gerou controvérsia ao afirmar que a realização de concurso público para servidores efetivos tem dificultado a criação de cargos comissionados na Defensoria Pública. Segundo a própria defensora, o concurso vigente para a área administrativa estaria impedindo o andamento de projetos que visam ampliar a estrutura com novos cargos em comissão. A gente precisa criar mais cargos porque núcleos estaduais e os núcleos estratégicos precisam ter um corpo técnico mais reforçado. Só que hoje a gente tem um problema real, o concurso de servidores. Essa fala aí, né, devia ter aberto aspas, que foi da Defensora Pública Geral. Ela explicou que, enquanto houver concurso público válido, novas nomeações para cargos comissionados vêm sendo questionadas por órgãos de controle. Jura? Como o Tribunal de Contas, a Ouvidoria, a Controladoria e o Ministério Público. Sério, lamentável isso aqui.
Parece que as pessoas não entendem que tem diferença até do porquê você contrata um servidor efetivo, você faz concurso, por que você precisa do comissionado. Eles são espécies de servidores, né? Melhor se a gente colocar no gênero agentes públicos, que são vocacionados a situações diferentes. Podem me cobrar nessa semana ou semana que vem, vou fazer um vídeo destrinchando as diferenças e, né, para ver se essas pessoas começam a aprender essas diferenças entre comissionado e efetivo, porque não é a primeira vez que a gente tem uma notícia péssima dessa aqui. Na primeira edição do nosso Jornal Grifado, a gente teve que falar algo parecido, se eu não me engano, foi no TJ do Maranhão, e aí é simplesmente lamentável. As pessoas têm que entender, né, que comissionado não é para ficar levando terno na lavanderia, buscar filho na escola, nem para assumir todo o trabalho da unidade, porque ele tem medo de ser demitido. Da mesma forma que o comissionado não é um vagabundo, ele tem um regime jurídico que tem que ser respeitado e são as regras do jogo. Vamos deixar claro que eu não estou atribuindo essas questões à defensora pública geral. Nem sei como é que ela trabalha, se ela tem comissionado com ela, se não tem. Eu tô falando disso de experiências práticas de pessoas que já me relataram essas queixas, beleza? Não me coloquem em maus lençóis aí não. E aí, seguindo no mundo dos concursos e trazendo para a área de procuradoria, a AGE Minas decidiu prorrogar a validade do concurso, que ainda tem pessoas no cadastro de reserva por mais 2 anos. O Conselho Superior da Advocacia Geral do Estado deliberou, na sessão ordinária realizada em 7 de julho de 2025, prorrogar por mais 2 anos o prazo de validade do concurso público de provas e títulos para o cargo de procurador do Estado na carreira da Advocacia Geral do Estado. É interessante que em Minas, lá o pessoal chama de AGE, né? Advocacia Geral do Estado, não de PGE-MG. Desde sua homologação, que aconteceu em 12 de agosto de 2023, 82 aprovados já foram nomeados, de um total de 222 classificados. E aí, ficamos felizes porque isso demonstra a intenção da administração de nomear mais pessoas, ou ficamos pé da vida porque isso pode demorar mais 2 anos ainda? Eu realmente não sei. Se bem que eu já sou concursado desde 2014, eu tô feliz desde 2014, vocês que estão aí na AGE Minas, decidam aí se vocês estão pé da vida, se vocês estão felizes e me avisam. Eu vou te falar a verdade que eu não ligo muito para essas coisas. Não que eu não queira que vocês sejam nomeados, claro que eu quero, mas eu não vou ficar gastando meu tempo de ficar triste, ou feliz, ou chateado com isso, porque, pô, acaba não me afetando, mas torço para vocês e que vocês sejam nomeados em breve ou quanto antes, de verdade. E aí, seguindo no mundo dos concursos, a gente vem para uma notícia que parece ter sido trazida pelo Capitão Óbvio, porque as inscrições do Concurso Nacional Unificado, mais conhecido como CNU 2025, foram encerradas no último domingo, dia 20/7. E apesar dos relatos de instabilidade no sistema, o prazo não será reaberto. O MGI informou que o CNU 2 recebeu no último domingo 180 mil inscrições. Pessoal deixando para a última hora, né? Tendo 20 mil nos últimos 15 minutos do dia e descartou a possibilidade de reabertura das inscrições. Sério mesmo? Passado o prazo, eles não querem abrir as inscrições? Vocês estão putos com isso? Mandou bem, MGI, melhor ministério de todos os tempos. E eu não tô falando isso da boca para fora, não tô querendo ludibriar o ministério só porque são eles que podem aprovar ou recusar os novos concursos da AGU. Tô falando de coração mesmo. MGI, queremos você aqui, viu? E de verdade, se a ministra Esther Dweck quiser ser entrevistada, topar ser entrevistada por mim, eu topo, hein? O bom de ter canal pequeno é que a gente pode falar essas atrocidades, convidar uma ministra do governo para ser entrevistada aqui e a gente tem certeza que não vai nem chegar nela, então eu fico tranquilo de falar isso aqui por enquanto, hein? Que a gente ainda vai ser um canal bem grande aqui no YouTube. E agora uma notícia absolutamente revoltante no mundo dos concursos, que uma operação da Polícia Civil do Pará terminou com a prisão de uma quadrilha suspeita de cometer fraudes em concurso público. Abre aspas, a prática dos criminosos consiste em utilizar professores que resolvem as provas e repassam os gabaritos, por meio de minúsculos aparelhos eletrônicos aos candidatos à vaga. Durante o levantamento investigativo, foi possível apurar que o grupo cobrou 2 mil e, caso o candidato fosse aprovado, pagaria ainda o valor adicional de 20 mil. Isso aí são, fecha aspas, porque são declarações do delegado Jobert da Silva, da Delegacia de Estelionato e outras frases. Na verdade, aqui eu acho que os verdadeiros lesados foram as pessoas que contrataram essa quadrilha, viu? 2 mil tá barato demais. Se vocês apurarem aí, devem ter colocado esses professores que só erram gabarito preliminar para resolver esses concursos, hein? Cuidado com isso aí, se investigar direito vocês vão descobrir.
E agora a gente vem aqui para o nosso já tradicional também quadro de notícias do dia a dia e já se encaminhando para o encerramento do programa, que a varejista Havan foi proibida de divulgar os vídeos da série Amostradinhos do Mês, que expunham pessoas flagradas tentando furtar produtos em suas unidades. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, avaliou que a divulgação poderia ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, por expor rostos e identidades sem o devido consentimento. E aí aquela coisa, né? Se a conduta da Havan está ferindo a lei, não importa que do outro lado estejam pessoas que estão cometendo um ilícito penal. Ela não pode também usar isso como justificativa para ferir a lei ao seu turno. Mas eu confesso que quando eu vejo a notícia dessas, eu viro um pouquinho tiozão dos hábitos. Só um pouquinho, viu? Não me dá vontade de falar direitos humanos para humanos direitos. Não chego nesse extremo, não. Mas me dá vontade de continuar com essa exposição aí, que eu acho que era o mínimo, né? Considerando que o pessoal estava furtando a loja. Um absurdo, né? Agora, alguém aí tem o número do processo? Estou pesquisando aqui, mas não acho, que eu quero me habilitar como terceiro interessado e aditar o pedido. Eu quero que eles proíbam também de qualquer publicação com a cara do velho da Havan, que eu não gosto daquele homem não, viu? Pelo amor de Deus. Se fosse por mim, essa proibição incluía o velho da Havan, que eu não quero mais. E agora ele tá aparecendo em tudo que é rede social, não tá legal não. E para finalizar a notícia do dia a dia e o nosso programa, a gente vem para uma notícia chata, que o vocalista da banda de forró Mala Sem Alça, Rick Rocha, ficou ferido após ser atingido por uma lata de cerveja durante um show no município de Luciara, a 1.180 quilômetros de Cuiabá, que aconteceu na noite do sábado, dia 19. As imagens registradas pela equipe do grupo musical mostram o momento que o cantor está no palco e é surpreendido pelo objeto arremessado pela plateia. Cara, e foi uma bordoada forte, viu? Pega em cheio, o cara machuca, fica com o nariz todo sangrando, mas já tá bem. Inclusive, é uma pessoa tão evoluída que ele mesmo já falou que perdoa o agressor, coisa que eu não sei se eu faria. Mas quando eu vi essa notícia, eu fiquei ainda mais tranquilo, que ele foi socorrido, foi levado para uma ambulância e a ambulância não sofreu um acidente no caminho, não bateu numa árvore, impossibilitando de a perícia saber de onde veio a lesão. Ou seja, estamos há 6 semanas sem aplicar a teoria das causas do direito penal e nosso recorde é desde o início do mundo, mas a gente está marcando mesmo em 6 semanas. E se você não entendeu nada dessa história de teoria das causas do direito penal, fica tranquilo, isso não serve para nada mesmo. Pode passar batido que você nunca vai usar isso na sua vida. E assim a gente chega ao fim de mais um Jornal Grifado e eu quero deixar aqui o meu muito boa sorte para quem está fazendo a prova de delegado da Polícia Federal, que está acontecendo no domingo. E ó, espero que vocês tenham tirado um tempinho para ler o edital, porque eu sei de um cara aí, vou até deixar o Instagram dele aqui, que lá em 2013 fez essa prova sem estudar penal, sem ler o edital, não sabia que uma errada anulava uma certa e saiu devendo ponto para a CESP, viu? Notícia, história, melhor dizendo, verídica essa aí, viu?